mais um webinar da série FNQ Gestão de Conhecimento. Hoje, com um tema bem interessante, o tema se chama A Gestão da Era da Disrupção. A gente vai aprender o que significa disrupção, inovação, estratégia e economia. As três coisas têm que andar juntas. E o nosso convidado é o Roberto Alvarez, que já está conosco aqui, e quem eu quero cumprimentar efusivamente e agradecer ter aceito. Eu sei que ele tem uma agenda complicadíssima, mas ele aceitou participar aqui. Nós nos conhecemos, eu vou ter que dizer, tá, Roberto, há mais de 20 anos, e estamos contentes de tê-lo aqui conosco. Super obrigado. Obrigado a você, obrigado às pessoas que têm agendas super complicadas e estão aqui Com participando certeza. do papo. Tá bom. Foi injusto, concordo com você. Todos aqui pararam nessas atividades, interromperam, né, com o interesse aqui de ouvir, né, o que nós temos a contar e trocar figurinhas aqui. Rapidinho, o vídeo já chamou a atenção, já falou um pouquinho, mas a FNQ foi fundada em 1991, há 34 anos atrás, por 40 empresas, foram empresas nacionais, transnacionais, e a Anchan que coordenou esse projeto, e esse grupo foi criado para preparar as empresas que estavam aqui colocadas, né, como eu falei, brasileiras e internacionais, para se preparar para a abertura de mercado que o Collor, na época, já anunciava. O Roberto deve lembrar, Roberto, né, ele chamava os nossos carros de carroça, né? Então, com certeza, não eram carros com tecnologia disruptiva. Então, ele já via isso, a ideia era a gente dar um salto nesse sentido aí. Bom, já foi colocado aqui nosso principal, vamos chamar assim, produto e serviço é um modelo de excelência de gestão, é um modelo desenvolvido com base em vários modelos internacionais, mas com nosso tempero também, com inserções de estudos acadêmicos, entrevistas. Então, nós criamos um modelo de referência, acho que isso é importante, não é um modelo impositivo, mas é um modelo de referência onde as empresas que se comparam em relação a esse modelo, aos seus fundamentos e processos, sabem onde é que elas estão diferentes, onde é que elas deveriam estar atuando para que, ao estar aderentes a esse modelo, elas tem uma trajetória bem garantida de sucesso, de N outras vantagens. Nosso modelo é aplicado em qualquer área, em qualquer tamanho de empresa, pública, privada, em áreas diferentes como saneamento, municípios, a parte de RH, ESG, então, assim, saúde, né, hospitais e clínicas. Então, um modelo bastante abrangente, como eu falei, não é impositivo, ele também serve para várias organizações, e temos casos aí, né, só para citar aqui dentro do nosso universo de empresas inovadoras ou organizações, a FINEP, NPI, RNP, a BDI, Sistema S, várias empresas maiores. Também fornecemos capacitação e temos eventos como esse do webinar e também nossa conferência atual, a Conferência de Excelência de Gestão, e esse ano atual vai ser sobre inteligência artificial. Bom, queria agradecer antes de começar o bate-papo, o patrocínio da Micropower, o apoio educacional da FEComércio do Rio Grande do Sul, o MS Competitivo do Mato Grosso do Sul, a UBQ, né, de Minas Gerais, Excelência Santa Catarina, que é o movimento catarinense, e a ABQ, que é a Academia Brasileira da Qualidade. Para quem não me conhece, meu nome é Ronald Daucha, eu sou engenheiro elétrico de formação, e trabalhei 30 e poucos anos na Siemens, né, de engenheiro de desenvolvimento até gerente de fábrica, serviços e de P&D, e fui mais de 10 anos diretor de inovação, né, do grupo, e também presidente de uma das empresas. Então, esse é meu histórico. Quando eu saí da FNQ, eu fundei e participei de vários centros de pesquisa. Eu acho que dentro da Siemens e nessa fase de inovação foi que eu conheci o Roberto, e na época a gente já convergiu nas nossas visões sobre isso. Então, desde 2019 estou na FNQ e coordeno então essa equipe fantástica, que é uma equipe interna e externa também, que são os especialistas que implementam o modelo em campo, aos quais também agradeço aqui oficialmente. Bom, Roberto, de novo, obrigado. Eu vou me permitir a fazer um resumo
do teu histórico profissional. Não me leve a mal que eu tive que condensá-lo, porque senão a gente ia ocupar esse tempo precioso de todos aqui. Mas eu vou aqui resumir. O Roberto é doutor em engenharia industrial. Ele recebeu treinamento em qualidade e produtividade no Japan Productivity Center e em tecnologias exponenciais na Singularity University. Tem mais de 25 anos de experiência na intersecção entre tecnologia, negócios e políticas públicas. Atualmente, ele é Venture Partner da Seldor Capital, um dos primeiros venture capitals focados em tecnologia espacial, e atua no comitê do Pool Indústria 4.0 da Bossa Nova Investimentos, além de ser fundador da Aventures, que investe em clean tech e inteligência artificial. Também faz parte da equipe da Frisson Capital, venture capital especializada em deep tech na América Latina. Já participou de mais de 25 investimentos em startups em diferentes países. Também é diretor executivo da Global Federation of Competitiveness Councils, e Senior Policy Fellow no Global Policy Institute da Queen Mary University of London. No passado, ele liderou portfólios de inovação e indústria na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, onde nós também já atuamos, no ano retrasado, e foi consultor de gestão e cofundou 3 empresas digitais, coordenou e lecionou em programas de pós-graduação. E hoje, né, você se classifica, né, quando você passou o teu currículo um pouco mais extenso, e assume a denominação, que está no LinkedIn, de CCO, Chief Curiosity Officer. Né? Então, é interessante, é uma nomenclatura que eu não conhecia. A gente já viu falar do CHO, né, o Chief Happiness Officer, mas esse eu até consigo imaginar bem focado, e aí eu vou querer, né, até saber um pouco mais sobre isso. Então, Roberto, de novo, né, pela última vez, obrigado por estar conosco aqui, e se você me permitir, eu começo a trocar figurinhas contigo, fazer algumas perguntas. Tudo bem, Roberto? Eu pego exatamente esse gancho, né, do última linha do teu resumo. O que é um Chief Curiosity Officer e onde você, vamos assim, aplica no dia a dia esse conceito? Veja, no LinkedIn a gente tem, vai lá, as posições, cargos, vai lá, em várias organizações, e a gente tem um tagline, que é como nós, que é um pouco o personal branding. Por que Chief Technology Officer? Porque eu acho que curiosidade é a característica que melhor me define como pessoa e como profissional. Eu não Aham. tenho essa posição em nenhuma organização, Não, isso sim. mas é uma, digamos assim, uma brincadeira, mas que também reflete aquilo que eu acho que melhor me define e algo que eu acho que é importante. Eu consigo imaginar assim, a palavra curiosidade, né? Ela é um contraponto, na minha opinião, de ficar onde você está. Eu sou uma criança e sei brincar com o que está aqui, eu sei falar, mas curiosidade significa olhar além, né? Quer dizer, como é que é feito isso, né? Quem é essa pessoa? Então, acho que você tá perfeito no que você está colocando aqui. Então, primeira pergunta aí, que motivou você participar do GSP, da Singularity University? Eu sei disso há quase 4 anos. Como suas experiências nessa Singularity University mudaram sua visão sobre tecnologia e inovação, que é dois pontos desse triângulo que você define importantes, fora o aspecto da economia? Foram mais de 12 anos, na verdade foi em 2013, na época que eu estava na BDI, eu pedi Uhum. licença da BDI, paguei do meu bolso e fui para a Califórnia, fui para a Singularity, né? Foi uma experiência fantástica, porque é um programa que eu creio que não existe mais. Eles faziam uma turma por ano de 80 pessoas. E é uma turma que era super concorrida e tinha gente bastante diferente, mas super interessante. Eu tinha um colega que foi o head de 8 práticas mundiais da Accenture, estrutura de dados, segurança de dados, etc. Curiosidade, ele é médico. Uhum. Enfim, e hoje ele tem uma plataforma de blockchain. Um outro colega tinha sido um cara que tinha sido orientado diretamente pelo Stephen Hawking. Aí tinha Uhum. uma outra pessoa que era o cara da Tunísia, que tinha fugido da Tunísia no movimento pró-democracia, porque ele era perseguido, então ele era um ativista cívico, né? Uhum. Então, foi extremamente interessante. Eu tenho um bom amigo, que é o Flávio Pisato, que é um amigo de Porto Alegre. Eu nasci no Rio Grande do Sul, e quando eu saí do Rio Grande do Sul, 1996, 1995, eu fiz, sim, estudei, fiz graduação em engenharia lá. Eu disse para ele, pô, Pisato, eu queria montar uma coisa
em Porto Alegre, no Cais do Porto, que misturasse tecnologia, arte, negócios, diversão. Eu nunca tinha ouvido falar em empreendedor na minha vida enquanto eu estava na universidade. Eu nunca ouvi falar em startup quando eu estava na Uhum. universidade, quando eu me graduei. E ir para Singularity vem da minha curiosidade, passa por um processo que era um processo onde várias pessoas aplicavam para participar desse programa. Eles tinham uma turma, eram 3 meses que você ficava no que eles não operam mais assim, Uhum. no que era dentro do campus da NASA em Mountain View, né? E eu Uhum. Uhum. comentava com esse meu amigo, com quem eu falava sobre inovação, etc., e que é enfim, um inovador, além de fazer várias coisas, fazer um dos melhores vinhos do Brasil hoje. Tá. Eu disse para ele, cara, Singularity para mim foi como estar dentro da Wired Magazine, ter contato, acesso a um monte de gente interessante, um monte de coisa nova, algumas coisas que podem parecer malucas, mas que estão e mudarão o mundo. Né, você, né, a disrupção, eu me lembro, não era o tópico principal na época, né? Então, por que que na época assim, a inovação disruptiva, né, fora da caixa, por que que você acha que mudou tanto nos últimos anos, né? Porque no porquê mudou, né, e qual foi o impacto que você teve, né, com esse foco, né, de não atacar coisas que, vamos dizer assim, já estão, não vou dizer sob controle, estão sob inovação contínua, mas qual o ganho que isso leva, né? Não é assim tão fácil assim entender, porque também tem um custo, né? Inovação é mudança. E se o conceito de disrupção é um conceito relativamente jovem, uns 20, 30 anos, que é um conceito do Clay Christensen, que foi professor de Harvard. Mas o principal direcionador para que nós falemos e para que existam interesse, livros, cursos, gestão, práticas de gestão que consideram isso é o seguinte, é a aceleração da mudança tecnológica. Você tem uma ideia? Na década de 1960, se nós pegássemos as 500 maiores empresas americanas, elas tinham em média 60 anos de vida. Ou seja, se nós pegássemos a data de fundação até aquele ano, mais ou menos elas estavam no mercado há 60 anos de vida. Se nós Quando isso? pegarmos as 1960, é isso? na 1960, década desculpa. de 1960, Nossa Senhora. hoje, hoje, se nós pegarmos as empresas listadas em Nova York, as maiores empresas, em média, elas existem há 20 anos. O Uhum. ciclo de vida das empresas foi reduzido. E isso Uhum. é disrupção. Você tem um produto, você tem um modelo de negócio, aparece alguém que talvez no início não tenha o mesmo desempenho que você, mas de Uhum. repente tem um desempenho muito Uhum. melhor e um custo mais baixo. E você Sim. fica de calça na mão. O que que você faz? Isso é disrupção, né? O conceito Uhum. do Christensen é: você tem ciclos. Você lança uma nova tecnologia, um novo produto. Ele normalmente, você que foi diretor de P&D, sabe Uhum. disso, cara, você tem um período para aprender, para testar. O desempenho desse negócio não está entregando no início, até que Uhum. você consegue entregar, você consegue escala e o preço cai significativamente. Putz, e Uhum. você tira do mercado outros que estavam aí. Nós temos vários exemplos. E o que que acontece? Com a mudança tecnológica acontecendo de uma forma cada vez mais rápida, Uhum. esse ciclo se reduz, o ciclo de vida das empresas se reduz e nós temos mais coisas sendo disrupted. Bom, quando eu era jovem, vamos dizer assim, nos primeira década de P&D, eu me lembro que se falava muito você comentou agora de um autor, né? Mas você falou várias vezes, mas eu lembro do Joseph Schumpeter também, com a destruição Uhum, uhum. criativa. Isso está nesse conceito junto ou não se aplica mais? De alguma forma, você tem que destruir o que já tinha sido, né? Estamentado, já estava estabilizado. Tem a ver também, né? Esses conceitos estão conectados, mas tem algumas distinções importantes. Primeiro, Interessante. Schumpeter era um cara de economia, então ele olhava o agregado da economia e a Uhum. inovação no conjunto da economia. O Clayton Christensen é um cara de management, gestão, Harvard Business School. Então, Entendi. ele olha o fenômeno a partir da empresa, né? Então, são óticas distintas. Segunda coisa, disrupção implica em
destruição criativa. Você está criando algo e destruindo modelos de negócios estabelecidos e empresas que estão estabelecidas. Então, essas Uhum, coisas estão conectadas. Mas, e o terceiro ponto é o seguinte, é que o conceito de disrupção, essa ideia, de novo, o livro do Christensen inicia falando de HD, né, de hard disk, né? Mas uhum, tem vários exemplos de coisas que são lançadas, não têm o desempenho no início suficiente, são muito caras e em algum momento vira a chavinha, né? Elas se tornam muito melhores tecnicamente e muito mais baratas. Esse conceito em si e fazer esse encapsulamento do conceito é novo. uhum, Portanto, uhum. cara, os dois conceitos e quem os elaborou partem de perspectivas diferentes. Mas, coisa dois, eles estão conectados. Mas a Entendi, ideia escreve em nele. si de o que é Uhum. disrupção, ela é um conceito que foi cunhado pelo Clayton Christensen. Aí, né, para tangibilizar um pouco, né, em termos de tecnologias, não de produtos e serviços, que tecnologias, assim, chamadas exponenciais, né, que provavelmente você também usa ou define, você acha que estão provocando ou vão provocar as maiores mudanças dos negócios daqui para frente? Só que eu vou te proibir de falar em inteligência artificial, porque eu acho que, né, pelo menos todos acham, né, qual que vai ser a aplicação da IA, acho que vai ser muito mais do que a gente sequer imagina, mas e também não vai ser um impacto tão grande, essa é a minha opinião, de queda de empregos, mas isso é uma longa história, né? De aplicação tecnológica e também econômica. Mas é, não fica por aí. Você que, né, investe em várias startups, o que está aí também no pedaço, em novas tecnologias, coisas que a gente nem sabe que se está trabalhando, você poderia compartilhar conosco, seria bacana. Pode falar de IA Eu, também, pelo amor de Deus. é uma conjugação de tecnologias, Dalsha. A ideia de um crescimento exponencial do desempenho é muito tributária da ideia do Gordon Moore, que foi um dos fundadores da Intel, que cunhou a lei de Moore, ou seja, dizendo que a Uhum, cada 18 meses dobra o desempenho de um chip de computador, né? uhum, Então você está dobrando a cada 18 meses, você não está somando. Então você tem uma exponencial. O que é uhum, interessante, e você falou da Singularity, a Singularity surgiu de uma seguinte historinha. Tem um cara que escreveu um livro, que é o Ray Kurzweil, inventou um monte de coisas, inventou o MIDI, os teclados, o processamento digital de som, etc., um monte de coisas, uhum, e uhum, é um chief engineer no Google. E o Ray escreveu um livro, The Singularity is Near. E aí tem um uhum, outro cara, que era o Peter Diamandis, que é o Peter, né? Que é o cara uhum, que criou X-Prize e está por trás de um monte de coisas hoje, fundos de investimento, etc. Estava fazendo hiking, estava com o livro, leu o livro, voltou para a Califórnia. Pô, vamos conversar, Ray. E daí surgiu a ideia de criar um espaço, uma organização, que pudesse falar sobre isso e um pouco pudesse trazer pessoas e ajudassem essas pessoas a entender esses comportamentos exponenciais da tecnologia, né? uhum. O que é muito interessante é que o livro do Ray Kurzweil, ele cobre não só semicondutores, e ele cobre a data pregressa ao surgimento do transistor e dos circuitos integrados. Desde o início do século XX, nós tínhamos Sim, computação mecânica, sim. né? Pô, desde Sim. então, e pela análise do Ray e da equipe dele, desde o início do século XX, nós temos, para processamento computacional, passando por vários tipos de tecnologias, um crescimento exponencial do desempenho. E aqui vem um exemplo de disrupção. Nós já Hum, tínhamos computação antes de existir a computação digital. E foi a ah, computação digital, o transistor, que disrupt tudo que existia antes. Ninguém mais usa máquina facite. Eu lembro, meu pai era é, bancário, eu lembro de ter a também. máquina facite, eu lembro a primeira vez que eu vi um computador digital, fiquei impressionadíssimo com aquilo. Era Uhum. 1978 e me influenciou significativamente. Sem falar lá Então, atrás daquela do babagem também, né? Isso, sim, 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 já se né? pensava, né? Aham. E então, você tem esse comportamento. O que que é um comportamento exponencial? É algo que dobra
de tempos em tempos seu desempenho. Eu não estou somando. É Uhum. 2, 4, E- 8, 16, 32, 64. É muito. Nós não fomos treinados para pensar em coisas exponenciais. O que que uhum. significa? As coisas acontecem muito rápido. Você começa a pensar e quando vê, tem algo aqui. É, várias tecnologias estão sujeitas a essa curva. Um dos projetos emblemáticos, grandes projetos de ciência e tecnologia do mundo, foi o projeto Genoma Humano. Ele tinha um orçamento inicial de 3 bilhões de dólares. Quando o genoma humano foi sequenciado, o custo para sequenciar o primeiro genoma foi de 300 milhões de dólares. E hoje você consegue sequenciar o genoma de uma pessoa por menos de $1.000. Você aumentou significativamente o desempenho e o custo caiu exponencialmente. Quais tecnologias são relevantes? Primeiro, hoje é uma combinação de tecnologias. Certamente inteligência artificial, robótica. Nós estamos vendo, tem uma revolução na robótica humanoide. Existem vários players. Você que trabalhou numa empresa alemã e uma empresa alemã que Uhum. faz hardware, automação, sistemas de controle. Eu estava assistindo outro dia um vídeo de uma fábrica. Eu sou engenheiro, eu trabalhei com Lean Manufacturing no passado, ambientes industriais. Então, eu adoro essas coisas. Eu estava assistindo um vídeo da BMW. BMW está usando robôs de uma empresa chamada Figure. O Figure 2 é um robô que é um humanoide. Ele aprende com o operário os movimentos para operar uma linha de montagem ou uma máquina. Existem pelo menos 10 startups no mundo, ou 10 empresas que estão na frente nesse jogo. Veja que aqui eu tenho hardware, sistemas de mecânicos, automação e controle, acoplados com inteligência artificial. Mas não é só Sim. isso. Cerca de um mês atrás, a Microsoft lançou um produto, ainda em discussão. Na verdade, não é um produto, porque ele não está no mercado exatamente, mas uma tecnologia ou uma prova de conceito de um produto, que é um novo Uhum. chip chamado Majorana 1. Majorana 1 é um chip de computação quântica. Também computação quântica, etc., entra na linha exponencial. Mas o que que é Uhum. importante? Tem toda uma discussão em cima do Majorana 1. Se você pegar na Science, na Nature, tem uma discussão de um monte de gente de ciência discutindo até que ponto, de fato, o chip pode ficar em pé, funcionar, etc. Tá? Mas Majorana é um estado novo da matéria. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas Uhum. o que é interessante é que para construir esse chip, ele não foi feito nos processos litográficos tradicionais de fabricação de semicondutores. Ele foi Uhum. feito com a deposição de materiais átomo a átomo, átomo a átomo. Então você Não. tem uma convergência de tecnologias, de materiais. Nós em breve teremos materiais sintéticos, eles serão primeiro imaginados por algoritmo. Depois, eles serão sintetizados por máquinas extremamente sofisticadas e nós passaremos a construir coisas átomo a átomo. O primeiro produto de fato que eu ouvi falar a respeito é esse novo chip da Microsoft. Então, Google aí, Majorana 1. E é uma história fantástica, que as pessoas atrás do chip, a Chief Technology Officer do projeto, é alguém que está 25 anos trabalhando com isso. Fez Nossa. graduação, mestrado, doutorado, estudando novos estados da matéria, e eles conceberam matematicamente o produto até serem capazes de fabricar para fazer uma prova de conceito, sendo que, de novo, de alguma maneira está sob júdice. Então, é uma combinação de tecnologias, de inteligência artificial, de computação no geral, de robótica, tecnologias espaciais, que a gente pode falar um pouquinho, biotecnologia, no sentido biotecnologia, manipulação do DNA. Eu não estou falando macro biotecnologia, eu estou falando biotecnologia ao nível molecular. Uhum. E Uhum. materiais. Você tem uma possibilidade de criar materiais hoje que não existia no passado. Tem várias coisas que nós vemos o impacto no mercado. Por exemplo, energia solar. Você tem uma queda brutal dos preços de painéis solares, de células fotovoltaicas.
Essa é Uhum. uma queda exponencial. Muito interessante perceber que as projeções da Agência Internacional de Energia, elas apontam para preços praticados no mercado de células fotovoltaicas sempre acima dos preços reais. Ou seja, mesmo quem é extremamente informado a respeito do Uhum. mercado, da tecnologia, não está sendo capaz de acompanhar a curva real de queda de preços num comportamento exponencial. Não tem elasticidade, né? Impressionante essas mudanças aqui. Tem uma pergunta aqui, não sei se a gente responde agora, mas acho que é Com interessante. você, Dalfa, você Não, não, comanda. eu estou vendo aqui, parece que pode ser que tenha, né, tenha conexão aqui. O Pedro Viana Reis Neto, ele coloca assim: tenho escutado sobre organizações infinitas. Observo o boom da bancarização das plataformas digitais. Aí ele cita Mercado Livre, Shopee, Apple. Aí ele pergunta especificamente: como podemos trabalhar remédios para esse movimento que tem avançado a passos largos? Pedro, não sei se eu entendi exatamente a tua pergunta, mas quando você fala remédio, eu imagino que você esteja se referindo como as organizações e as empresas podem se preparar para lidar com o Uhum. ambiente no qual esses comportamentos de disrupção têm se tornado mais frequentes, né? Soluções, isso É, mesmo. é, Uhum. esse é um jogo extremamente difícil e não tem solução mágica. Se você Uhum. não tiver gente, investimento e solução organizacional, você vai ser levado pela onda e você não vai moldar o futuro que você quer, né? Tem um livro que eu gosto muito, vou fazer um jabá aqui, a propaganda, que se chama Organizações Exponenciais, e que foi escrito originalmente por um cara que é um dos caras que eu acho mais legais e brilhantes, que é o Salim Ismail. O Salim foi o primeiro diretor da Singularity de operações, digamos assim. Antes disso, ele foi o cara que criou a primeira incubadora barra aceleradora de negócios do Yahoo. Na Uhum. época que Yahoo era algo, enfim, relevante, né? Então, aqui tem a fotinha aqui dos Exponential Organizations. Uhum. E o Salim partiu de uma primeira constatação que é o seguinte: todos nós que já trabalhamos em algum lugar, numa grande corporação, no mundo público, quase público, numa empresa, qualquer organização, sempre existe resistência à mudança. Existe resistência à mudança. Uma grande corporação, o setor público, então, é brutal a resistência. Então, o Sanin tem esse conceito dos anticorpos organizacionais. Alguém que vem, e tem vários casos, possivelmente cada um de vocês, você, Pedro, vai lembrar de coisas que você viu na sua vida. Tem os casos que estão na mídia e documentados, né? Quem criou a câmera digital foi a Kodak, né? Uhum. Mas essa é uma ideia que as pessoas, as estruturas de poder, aquilo que Mataram. estava institucionalizado matou o que estava Uhum. surgindo. Como é que se lida com isso? Exponential Organizations, organizações exponenciais, tem todo um framework de trabalho, mas no qual você pode atuar em duas pontas. Primeira coisa é você tem que montar um time para olhar o futuro com uma perspectiva diferente e tirar esses caras da estrutura de poder. Você tem que botar longe. Essa é uma prática que várias empresas têm. É uma prática que surgiu, talvez o caso mais conhecido seja o caso da Lockheed Martin, nos Estados Unidos, de defesa aeroespacial, de criar uma área que era o Skunk Works. É um galpão, as pessoas estão lá, elas têm autonomia e elas não estão dentro da estrutura de reporting, de performance tradicional da empresa, né? Então você tem que ter um time dedicado para fazer isso. E ao Aquilo que você mesmo me tempo, comentou, desculpa, que você me comentou, chama zonas institucionais não, especiais. isso do ponto de vista do país. Aqui eu estou falando do ponto de vista da empresa. Você Uma criar coisa uma task blindado force dentro da empresa, entendi. dentro da empresa, que não esteja Entendi. dentro, não está sujeito à estrutura da empresa de sempre, Uhum. tá? E ao Entendi. mesmo tempo, e isso, qual é o conceito? Se disrupção está acontecendo e vai acontecer, qual é a melhor forma de você se antecipar? É você pensar a sua disrupção. Quais são as tendências, de onde vem, que novos modelos de negócio eu posso. Só que é quase impossível você fazer isso dentro de uma estrutura que existe na empresa. Você tem que ter uma estrutura à parte, tá? É, e tem um modelo de. Então, eu deixo a dica: tem um modelo de organizações exponenciais que está organizado em 10 áreas, tá?
tem uma parte que olha para dentro da empresa, como é que você pode projetar uma empresa que seja preparada para isso. Uhum. Tem alguns exemplos claros, por exemplo, se você pensar Uber ou uma coisa desse tipo, ninguém é funcionário do Uber, as pessoas são autônomos, né? É. Então você usa recursos que estão fora, e eu acho que isso conversa com a coisa da organização infinita. Só que para Uhum. você fazer isso, você precisa ter soluções organizacionais, você precisa ter algoritmos para engajar esse pessoal, Processos. você Uhum. tem processos, enfim, métricas, você tem que ter autonomia. Então, eu aconselho você dar uma olhada em organizações exponenciais. Tem o primeiro livro, tem o segundo livro, eu tive a chance de colaborar um pouco com o segundo livro. Enfim, deixo a dica. E acho que vale muito. Existe uma comunidade hoje de Exponential Organizations. Você dá um Google, entra na internet, se cadastra, tem vários recursos, tem gente do mundo inteiro. Pegando ainda o ambiente, vou chamar externo, ou intra-organizações, é, quais são os fatores que existem hoje que não havia no passado, ou seja, né, que permitem que essa disrupção seja assim, mais ágil, mais facilitada, né? Por exemplo, acesso à informação, por exemplo, acesso à pesquisa, coisa assim. Quer dizer, muita coisa mudou. O que que foi praticamente mais decisivo? Quais são os fatores, né, que mais contribuem para mais facilmente você, por exemplo, criar essa zona ou essa área blindada dentro das empresas e aí correr atrás de uma tecnologia nova desde que você tenha vamos dizer assim, um horizonte, eu quero ir nessa linha ou na outra. Eu acho que tem várias coisas que são novas, Dalcha. Uma é, por exemplo, esse livro aqui, deixa eu ver, Exponential Organizations, eu acho que é de 2014. Deixa eu confirmar aqui. É de 2014. Significa que até 2014 a gente não tinha um corpo de conhecimento estruturado para lidar, do ponto de vista da gestão, com esse tipo de fenômeno, né? Então, uma coisa que mudou. Hoje, a gente tem experiências já analisadas, a gente já tem modelos e frameworks estruturados. Isso é uma coisa que mudou. Uhum, Segunda coisa que mudou é o acesso à informação. Hoje é muito mais fácil você saber várias coisas que acontecem, né? Você tem acesso à informação que não existia antes, né? Talvez se você pensar na empresa, é um caso. Agora, talvez o caso mais radical e drástico, onde a mudança do acesso à informação mudou significativamente, é a escola. Imagina, quando eu fui para a escola, né, no primário, o monopólio do conhecimento, na verdade, era um duopólio. A uhum, escola, a escola, o professor e a biblioteca, né, e a família. Hoje não. uhum, Você tem uma abundância de informações, conhecimento, dados que nunca existiu. Como é que uhum, você pode montar uma organização que se aproveita dessa abundância? Abundância de conhecimento, abundância de dados, abundância de informações e também uma abundância de expertise e conhecimento empresarial, né? uhum, Vou dar um exemplo para você. É, FNQ, todo o movimento da qualidade que veio lá das décadas de 80 e 90, o Japão acendendo e acendendo a luz vermelha nos Estados uhum, Unidos, é a reação americana, estruturar processos, o Malcolm Gladwell, o controle da qualidade total, etc., uhum, né? Pouquíssimas pessoas tinham esse conhecimento e tinham experiência nesse tipo de coisa. uhum, Hoje, você tem organizações como a FNQ e várias organizações que estão no mercado que têm esse tipo de conhecimento, entendem os processos, como estruturar. uhum, Se você pensar, se dá um outro exemplo de recursos. Uma consultoria, uma grande consultoria estratégica tem um ticket elevado, né? Você vai fazer um projeto, você vai contratar uma Bain, uma McKinsey, enfim, você vai pagar uma boa grana, certo? Há uhum, 20 anos, haviam poucos profissionais do mercado que tinham passado por essas consultorias. Hoje, uhum, se você olhar em São Paulo, certamente você, Dalcha, e as pessoas que estão aqui assistindo, encontram várias pessoas na sua rede que não estão mais, mas passaram, entendem o processo de pensamento, entendem o tipo de análise estratégica que essas empresas fazem, etc. Você tem uma abundância de talento livre
que pode ser engajado com essa empresa que também não existia, tá? Então, essas são mudanças. Você tem recursos que nunca estiveram tão disponíveis a uma empresa ou outro tipo de organização e que estão fora da empresa, estão disponíveis no mundo aí fora. E aí a gente volta para o tema. Aquilo que nós precisamos, cada vez menos está dentro da fronteira, da caixinha, do organograma, da estrutura da empresa. Você tem dados, informações e gente fora da fronteira da organização que são fundamentais para você resolver os problemas de negócio que você tem. Claríssimo. Deixa eu fazer uma pergunta para dentro da empresa. Você já comentou um pouco dessas áreas, eu vou chamar de blindadas aqui, mas a questão é que tipo de, não vou chamar aprendizagem institucional, porque algumas coisas a gente não aprende, mas que tipo de conscientização mais acelerada, né? Um espírito inovativo que não seja só de soma, como você falou, né? Que as empresas têm que implementar, de que forma. Aí eu adiciono aqui uma pergunta que a Silvia fez, né? É, como é que deve ser o perfil, né? Eu vou chamar de CEO, talvez não vai ter mais esse nome, mas como é que deve ser o perfil dos líderes da empresa, né? Como é que deve preparar esses líderes, ou tem que ser já um líder, um profissional que vem de uma geração mais recente, que já pensa. Então, a pergunta é, tem uma organização que hoje é uma organização não exponencial, e eu, né, CEO, vamos falar, o conselho quer transformá-la numa empresa exponencial. Primeiro, é possível? O que tem que ser feito? Resumindo a pergunta. É possível, é muito difícil, precisa de cabeças novas. É muito difícil você mudar uma organização se você não mudar nada. Uhum, São as mesmas pessoas, as mesmas estruturas. Vai ser muito difícil você mudar comportamentos e performar de uma forma diferente. Então, de novo, você precisa soluções organizacionais e você precisa talento. Então, isso passa normalmente por tanto desde o board, você precisa trazer um board com uma visão diferente, uhum, você precisa trazer profissionais para dentro da empresa com uma visão diferente, experiência diferente. Aqui um parênteses, a gente pode voltar depois, né? uhum. O Brasil oxigena muito pouco. Ah, é? Nós Uhum, temos uma enorme sede por coisas que estão na ponta, mas o nosso contato com essas coisas é muito limitado enquanto país. Eu não estou falando só de empresa, estou falando o país como um todo. uhum, Para você mudar, você precisa oxigenar. E você precisa se abrir ao mundo exterior. Só que para isso você precisa método, processo, estrutura. uhum, Você precisa ter time, você precisa ter clareza onde quer chegar. E nunca esqueçamos o seguinte, cara, seja qual for a empresa, organização no qual qualquer um de nós trabalha, né, qualquer das pessoas que está assistindo aqui, você, Dalcha, eu, com certeza, e eu garanto com toda certeza, tem muito mais gente qualificada e inteligente fora da sua empresa do que dentro. imagino. E esse pessoal que está fora, ele está pensando coisa nova. Então você precisa ter mecanismos institucionalizados para circular ideias, pessoas, etc. Né? Uhum, Isso não acontece por mágica. Normalmente isso implica em você mudar a liderança, e mudar a liderança não significa mudar o CEO necessariamente, mas você precisa trazer gente nova. E você precisa criar áreas organizacionais específicas focadas nisso. Vamos fazer, uhum, por exemplo, processo de desenvolvimento de produto. Não basta você querer desenvolver um produto, você precisa implantar um processo. Você tem gates, portões, né, de validação, etc. A mesma coisa para você pensar o futuro da empresa. Agora, isso só vai acontecer, e qualquer um de nós que já viveu um pouquinho, trabalhou um pouco, sabe o seguinte: se esse troço não for entendido de fato por quem está em cima, não vai acontecer e só vai gerar custos. com Você vai certeza. comprar um serviço, se não for de fato entendido por quem está em cima. Como é que entende? Normalmente é, entre aspas, uma terapia de choque. É, que pode ser um momento, um enorme desafio que você está enfrentando, ou, voltando aqui, organizações exponenciais têm um método, e ele Uhum, inicia com você apresentar realidades diferentes.
mostrar como coisas são feitas em outros lugares. Isso é chave para você iniciar a conversa. E você Uhum. só de fato pode embarcar, eu vou fazer tal coisa, se de fato tiver buy-in em cima, se quem tem em cima topar isso. Não existe mudança em uma organização se não for por cima. Quem disser o contrário é bullshit. Exatamente. Mas nessa linha ainda, olhando para dentro da empresa, não sei se você já se preocupou com esse aspecto também. Pode ser que, né, quem se dedica ou quem você vai colocar para atuar em uma inovação disruptiva, separado ou não, mas a gente fala muito da geração Z hoje em dia, né, das dificuldades. Eu sempre ouvi falar, né, do loud quit, né, quer dizer, esses jovens, né, eles cacarejam, que realmente não, estão descontentes, etc., qualidade de vida, né? Mas, claro, o emprego tem diminuído, então não fica tão fácil a pessoa, né, cacarejar, reclamar e logo no dia seguinte está em outro. Então, até esses dias aprendi um conceito novo que eu não conhecia, chama task masking, ou seja, esconder que está trabalhando, e até se falou num software que simula o movimento do mouse para enganar. Mas assim, pergunta é, a geração Z é um problema ou na linha que você falou, claro, talvez a gente não vai escolher pessoal da geração Z, mas vamos escolher pessoas com esse perfil, vamos chamar de disruptivo, mas com 10 anos mais velhas. Só questão se você já contextualizou a geração Z dentro desse teu tema da inovação disruptiva. Só curiosidade minha. Eu acho que seria muito presunçoso eu querer enquadrar, digamos, uma geração, tá? Eu não tenho nem Uhum, a formação, nem a capacidade, nem o trabalho para fazer isso. Mas eu uhum, tenho algumas ideias, Dalcha. Eu acho que nós, humanos, sempre reagimos com relação às novas gerações. tá. A música de hoje é uma porcaria, no passado era melhor. Esse pessoal de. Eu acho que nós sempre reagimos. Uhum, E segunda coisa é um dado da realidade. Essas pessoas são as pessoas que darão direcionamento, impulsionarão, darão drive, seja o que for, ao futuro das uhum, organizações, ao futuro do consumo, ao futuro da tecnologia. A questão é como é que você consegue fazer uma mediação de modelos mentais diferentes, de valores diferentes, uhum, né? uhum, Eu acho que essa é a questão. Mas eu não vejo o problema em si com esta geração, mas talvez com a diferença de gerações. Dito isso, nós vivemos um momento muito particular. Hoje, talvez alguns problemas sejam mais agudos porque você não tem mais o tempo que você tinha no passado. As coisas giram muito mais rápido. uhum, No passado, você fazer um onboarding de alguém, fazer o screening, cara, poder que esse tempo não existe mais. Como é que a gente opera as organizações hoje? Tudo uhum, gira muito mais rápido. A gente está falando aqui de disrupção, ciclo de vida das empresas mais curto, ciclo de vida dos produtos mais curto, ciclo de vida dos modelos organizacionais mais curto. Como é que, uhum. onde tudo tem encurtando, a gente pode fazer esse engajamento intragerações? Eu acho que a gente ainda não tem a resposta. Também não conhece, né, a abrangência, o desdobramento que isso vai ter, porque nós estamos falando isso faz 3, 4, 5 anos. Assim, né? Existe o aprendizado também da própria geração, se eu posso falar assim. Bom, agora eu queria, né, passar por um ambiente mais externo e amplo, e aí eu vou começar de cima no bom sentido, né? Quer dizer, no que tange né, um fomento a trabalhar inovações disruptivas. Eu queria entender um pouco de você, vamos assim, eu vou falar de Estado, né, país, né? Quais seriam as políticas, né, de Estado, né, que deveriam fazer parte de uma estratégia, né, de fomento a isso. Depois eu desceria um pouco, porque lá que acontecem as coisas, né, estados e municípios, né? E aí eu já tinha antecipado antes, eu vi que algum artigo você falou sobre, né, nos municípios, nas regiões, você realmente instalar algumas zonas, né, especiais para fomentar isso. Então, assim, as coisas não acontecem só dentro da empresa, não acontece só em função, né, que você falou, de ter uma série de características que não existiam antes, acesso a
a informação, mas também ao ambiente externo. Então, queria que você falasse um pouco, né, do ambiente fomentado lá de cima, em termos de estados focados, em termos de região, quer dizer, tudo tem que também confluir para que haja lá na ponta uma empresa que tope, né, investir como um todo. Tem que ter aceitabilidade, eu acho que, né, do ecossistema, na minha opinião. Não sei se você poderia falar um pouco sobre isso. Olha só, eu acho que é importante a gente ter clareza, especialmente no Brasil, a respeito do que significa inovação e da importância da inovação. Esse consenso não é estabelecido no país. O nosso país não estabeleceu um consenso a respeito da importância do conhecimento, a importância do investimento em tecnologia, a importância da inovação. Veja o seguinte, nós, mas nós temos dados, e eu vou pegar três coisas aqui. Primeiro, os países da OCDE, e aqui são dados de economista, Uhum, né? São dados econômicos, não são dados de gestão. Mais de 50% do crescimento econômico dos países da OCDE se deve à inovação. Segundo pacote de dados, tem um trabalho extremamente interessante que foi feito. Você vai entrevistar o Glauco Arbix no seu próximo evento. uhum, O Glauco, uma das coisas que é professor da USP, ele foi presidente do IPEA há 20 anos atrás, pouco mais. uhum, E uma das coisas que ele liderou foi um projeto que olhou dados de 75 mil empresas industriais brasileiras. 75 mil dados individuais dessas empresas, anonimizadas, ou seja, não tem o nome da empresa, mas você faz um uhum, cruzamento estatístico de, por exemplo, o faturamento e quanto investe em P&D, os tá, salários pagos, que essas informações elas estão, no geral, em bases sim, de dados oficiais, mas elas não estão cruzadas. Você tem o uhum, faturamento, que você paga imposto, está numa base de dados. Você tem quanto você paga de salário, porque você registra as pessoas, você tem o CAGED, você é obrigado a uhum, registrar os empregados. Você tem uma pesquisa nacional de inovação que indica quais empresas fazem inovação. Então, essas coisas não estavam cruzadas. Na gestão do Glauco, e sob a gestão de um outro cara que você conhece, que é o Mário Saler, que também é professor da USP, eles uhum, montaram um projeto que foi pioneiro no mundo, olhando os dados, cruzando estatisticamente os dados de 75 mil empresas industriais. uhum, 97,5% de todo o valor econômico da produção da indústria no Brasil. As respostas são claras. As empresas que inovam e têm produtos diferenciados, elas crescem mais, elas faturam mais, elas exportam mais, elas são mais produtivas e elas geram mais e melhores empregos. O que são melhores empregos? Empregos que pagam salários mais altos e nos quais as pessoas permanecem mais tempo. com Então, do certeza. ponto de vista da economia do Brasil, a gente tem há mais de 20 anos dados num trabalho pioneiro, cruzando dados individuais que mostram inovação gera valor econômico para o país e melhora a vida das pessoas. Uma outra forma da gente pensar em inovação é o seguinte: nós temos uma renda per capita de US$ 10.000 hoje, Brasil, por volta disso. Estados Unidos está quase 80. Noruega deve estar US$ 100.000, 10 vezes o Brasil, né? Uhum, A única forma de você desenvolver o país é você criar mais valor. claro. Você precisa criar valor. É fundamental, por exemplo, o trabalho que você faz, porque muito do que você faz tem uma parte que é do modelo de excelência de vocês, inovação, desenvolvimento de produto, etc., mas é fundamentalmente produtividade. Então Com você certeza. precisa, um país como o Brasil, você precisa ter um drive de eficiência e produtividade e você precisa ter um drive de inovação. Uma coisa que eu acho que é pouco, muitas vezes se confunde inovação com pesquisa ou se confunde inovação com É, invenção. uhum, Esse é um grande equívoco. Inovação significa você colocar um novo produto ou serviço no mercado. Inovação não é uma questão de ciência e tecnologia. Inovação é um problema de negócios. Agora, onde entra ciência e tecnologia nessa equação? Vamos pensar o seguinte: eu moro num condomínio, não existe nenhuma padaria no meu condomínio. Poxa, se
Eu adoro pão, tá? Aqui em casa me chamam do bicho papa-pão, porque eu sou um consumidor de carboidratos, consumidor voraz de carboidratos. Agora, Sim. imagine que eu vou abrir uma padaria aqui no meu condomínio. Eu estarei levando para o mercado um produto novo que ninguém faz no meu condomínio. Bom Então, domínio. estou inovando. Quando a gente pensa em inovação, o que é fundamental é a gente pensar qual é o mercado. Fazer inovação para o meu condomínio é uma coisa. Fazer inovação para o país, cara, tem centenas ou milhões de empresas que fazem pão. É uma outra coisa. E fazer inovação para o mundo é uma terceira coisa, muito mais difícil e muito mais complexa. Onde entra a ciência e tecnologia? Tudo que a gente faz depende de tecnologia. Se eu vou construir uma casa de madeira, estou usando um martelo, que é uma tecnologia. Se eu vou fazer um projeto de uma nova aeronave e fazer simulação de dinâmica de fluidos, eu vou ter que usar um supercomputador, é uma outra tecnologia. Quanto mais sofisticado o mercado e quanto mais única uma coisa em relação ao mundo, mais única uma coisa em relação ao mundo, mais eu vou precisar de conhecimento avançado. E é aí que inovação casa com ciência e tecnologia. O Brasil tem enormes problemas estruturais e a diferença de valores aplicados é brutal. O Brasil está aplicando o quê? 25 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento a cada ano. Os Estados Unidos aplica 900 bilhões de Milhões. dólares por ano. Uhum. São 45 vezes, 40, 45 vezes o que o Brasil aplica. A China aplica 550 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento. Então, inovação é um fenômeno de mercado. Qual mercado que você vai atender? O Brasil, a gente está se é um problema de negócios, de economia, de mercado, a gente não pode pensar porque tem uma boa tecnologia, etc. Não, porque é negócio. Sim. Mas qual é o mercado? E eu acho que é importante a gente botar essas coisas em contexto, porque aí é a grande fragilidade do Brasil. Nós inovamos Uhum. Não muito pouco entender. para o mundo. Uhum. Para o mundo. As nossas empresas, no geral, são pouco Opa, pena. internacionalizadas. Uhum. São poucas as empresas brasileiras que têm receita, operações e gente em quantidade no exterior. Então a gente acaba sendo muito voltado para dentro. Se nós somos voltados para dentro, eu escolho jogar na segunda divisão e não na primeira divisão do mundo. Uhum. Você ter essa questão do mercado é fundamental. Mas dito isso, inovação tem risco, né? Então, cara, isso tudo se dá no ambiente econômico, né? Cara, eu vou dizer, vou apostar em criar um novo produto, uma nova área de negócios, ou vou apostar que eu vou contratar o Dalsha e outras pessoas, porque eu vou montar uma task force de inovação à margem da organização para gerar organizações exponenciais. Isso custa dinheiro, E não só no né? mercado nacional, né? Isso custa dinheiro. Mas no mercado nacional, você tem dificuldades que são maiores. Por exemplo, a nossa taxa básica de juros hoje é mais de 14%. Eu não estou falando aqui para baixar os juros, né? Não é isso. Mas é É um fato. dado do ambiente. Uhum. Por que que eu vou botar o dinheiro para desenvolver uma coisa nova que tem risco, em vez de botar meu dinheiro na renda fixa no banco? Com Por certeza. que que eu vou investir em venture capital, em vez de botar na renda fixa no banco? Então, se a gente não entender a relação de negócios e mercado, a gente Caminho não vai difícil. poder falar de inovação. O ambiente é fundamental. Uhum. Além disso, quanto mais sofisticado, se você vai fazer um produto de biotecnologia sintética, né? Você é um empreendedor baseado em ciência, né? Você fez doutorado em biologia sintética e vai sintetizar, vai criar um novo organismo, certo? Uhum. Acho que eu compartilhei com você o caso da Senvita, né? Sim. Uma das Uhum. empresas nas quais eu estou envolvido, né? O que eles fazem é isso. Eles mudam a genética do micróbio para produzir uma coisa que no final da história vai levar biocombustível. Se você vai fazer isso no Brasil, é muito mais difícil que fazer nos Estados Unidos. Se você está em qualquer lugar nos Estados Unidos, eu preciso de um reagente. Cara, eu entro na Amazon, em uma hora ele está na minha porta. Uhum. Aqui no Brasil, talvez demore um mês, talvez tenha greve na Receita, demora em 3 meses. Ou E é seja, aprovado.
Veja, quando a gente fala de inovação e fala do país, a gente precisa entender que tudo isso se dá num contexto macroeconômico, e aí onde botar dinheiro num projeto de inovação ou fazendo mais do mesmo. Quando você tem, quando o nível da taxa de juros é muito elevada, qualquer projeto, e você foi um gestor, foi CEO de empresa, para você aprovar um investimento, cara, ele tem que ter uma rentabilidade maior que você vai ter botando dinheiro no banco, Uhum. né? Então, o ambiente econômico importa. Além disso, o ambiente microeconômico, como funcionam as coisas, importar, exportar, contratar gente, fazer contrato. Se o ambiente de negócios é importante para investimentos e negócios no geral, ele é ainda mais importante para a inovação. Por quê? Porque inovação tem risco. Se uma Uhum. coisa que tem risco, as coisas são ainda mais complicadas, diminui a atratividade. Dito isso, né, então é preciso a gente considerar isso como um sistema. Essas coisas, então, é preciso a gente ter clareza. Inovação tem sentido econômico para o país e para as pessoas. Existem dados do mundo inteiro que mostram a importância da inovação. Agora, a gente tem que pensar inovação para qual mercado? Se nós pensarmos em inovação somente para o mercado brasileiro, nós estamos escolhendo jogar não na primeira divisão do mundo, mas Entendi. num lugar mais tranquilo. Uhum. Então, aqueles que vão ganhar mais dinheiro, porque eles têm coisas muito mais inovadoras, diferenciadas e disruptivas, eles estão olhando a ponta do mundo. Eles não são os caras que vão comprar robôs e instalar na sua fábrica. Eles são uma empresa como a Figure Robotics, que vão construir e programar os robôs humanoides. Só Uhum. que para a gente ter esse ambiente que permita que essas empresas possam existir no Brasil, a gente tem que entender o nosso ambiente macro e microeconômico e as restrições que a gente tem, Ações, né? né? Uhum. É, tudo isso à parte, inovação depende de investimento em gente, né? É, Uhum. tem um debate mal resolvido no Brasil, doutor na empresa, precisa ou não precisa, ajuda Uhum. ou não ajuda, o cara que fez doutorado. Depende. Talvez só jogue contra, talvez seja muito importante. Depende do quê? Do que você faz e qual é o mercado que você atende. Vou dar um exemplo. Tem um colega, enfim, você sabe, uma das coisas que eu faço é a GFCC, né? Federação Uhum. Global dos Conselhos de Competitividade. A gente tem presença em 35 países e temos empresas como membros, temos universidades como membros, temos agências de inovação de diferentes países, por exemplo, o Japão, a Japan Science and Technology é um dos nossos membros, governo do Japão, e temos organizações privadas. Aqui no Brasil, uma organização privada que não é empresa, é a CNI, é nosso membro. E uma das empresas, um dos nossos membros, é a Lockheed Martin, empresa que faz defesa e espaço. A Estação Espacial Internacional foi construída pela Lockheed Martin, né? Entendi. E eu Uhum. lembro de estar em uma conversa com o CTO global da Lockheed Martin, né? O antigo CTO, né? Keoki Jackson. E eu estava falando para ele, puxa, Keoki, que carreira legal que você teve. E ele, cara, eu sou um cara privilegiado no mundo. Por quê? Que ele fez mestrado e doutorado no MIT. Por que que uma empresa precisa de alguém com isso? Porque eles fazem satélites. Eles fazem a engenharia dos satélites do futuro. Eles fazem sistemas de transmissão de energia por laser no espaço. Para você fazer isso, você precisa de um nível de treinamento, de sofisticação e conhecimento específico. Pouquíssimas empresas no mundo fazem isso. Entendi. Inovação depende de gente. Mas se você vai atender o mercado do meu condomínio, cara, pode trazer 10 caras com doutorado em satélite, eles Grande somente diferença. serão frustrados e eles não vão contribuir para a padaria. A grande Mas se diferença. você construir uma empresa que olha o mercado mundial, que escolhe jogar na primeira divisão, você e você fará coisas sofisticadas, você precisará de gente com alto nível de formação. Então não é uma discussão 0 ou 1, doutor ajuda ou não ajuda, mas é quanto mais sofisticado, quanto mais de ponta o mercado, mais intensivo em conhecimento ele será e mais você precisará de gente qualificada. Você terá, no geral, uma rentabilidade maior e, por isso, você terá condições de pagar melhores salários. Legal. Você citou uma empresa faz pouco aqui. Queria que você agora falasse um pouco da tua
né, do teu chapéu de, vamos dizer, investidor, né? Nós citamos alguns fundos, né? Venture capitals. Queria que você falasse um pouco, né? De alguns desses casos de empresas que foram investidas, né? Nesse por esses fundos, que, né, com alguma tecnologia que você possa abrir, não sei se todos ainda estão em fase, né, de poder Todas abertas. todas abertas. Tá, ok. E aí a pergunta é, uma dessas, elas estão no Brasil indo contra o que você falou? Tem algumas empresas que ou nasceram aqui, depois foram para lá, só para a gente desmitificar um pouco, você falou assim, é difícil alguém aqui, né, sair daqui a tecnologia, só para você também contextualizar um pouco essa tua afirmação anterior, ou a gente chorar de vez. Veja, isso não é definido pelo DNA, tá? Não é uma Não, questão do nosso DNA, é pelo ambiente, eu sei, você certo? falou. Uhum. Eu vejo aqui que o Elder botou uma questão relacionada à retenção, eu não consegui ler tudo, Elder. Mas, cara, a gente só vai conseguir reter Isso. talentos se nós Uhum. conseguirmos pagar bem. Como é que nós vamos conseguir pagar bem? Só se as empresas tiverem uma rentabilidade maior. Como que elas vão Uhum. conseguir? Tendo produtos que são mais únicos e você pode ter premium. Para isso, Uhum. você tem que atender mercados mais sofisticados. Questão Uhum. prática. Vou dar uma questão É. prática para você. Eu conheço várias pessoas que trabalham no Brasil fazendo software para gente na Califórnia e ganha 4 a 5 vezes por mês o que ganharia em São Paulo. Porque lá ele está trabalhando para uma empresa que gera mais caixa, tem mais rentabilidade e consegue pagar ele. Se a gente, a questão é fundamentalmente econômica. Eu deixei aqui no link, já que você falou algumas empresas e Eu vi. fundos Uhum. nos quais eu estou envolvido, eu deixei aqui um link para uma coisa que é a minha newsletter. Eu tenho uma newsletter no LinkedIn, Ah, né? legal. Onde eu Uhum. falo um pouco sobre tendências, inovação, tecnologias e o mundo de hoje, tá? Então, se Uhum. alguém quiser ver um pouco aquilo que você disse, né, que é as coisas com as quais estou envolvidas, Uhum. pode dar Ah, uma legal. olhadinha no LinkedIn. É, uma das, eu faço investimentos em startups. Eu comecei a investir em startups em 2012. Eu investi num portal de internet chamado Startup. Foi o primeiro portal de internet sobre startups no Brasil. E ele foi criado por um cara que é o Michael Nicholas, que hoje é o Managing Director do Valor Capital Group no Brasil. O Michael estava vindo para o Brasil, ele trabalhou na Viacom em Nova York, e Uhum. ele chegou no Brasil, e na época eu estava na BDI, a gente fazia muita coisa Brasil e Estados Unidos. Nós temos você participou, Dalsh, conosco em alguns É. dos Innovation Uhum. Learning Labs, no Brasil e nos Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos, catalisando projetos, conexões, etc. O Michael, uma das pessoas que veio para o Brasil, viu uma oportunidade e disse, cara, aqui em Nova York eu tenho vários veículos de informação focados em startups. No Brasil não tem nenhum, ele criou o Startup, tá? Uhum. É, então eu faço investimentos e eu já tinha as empresas criadas no passado de software, muito B2B, Uhum. sistemas supervisórios para manufatura discreta, sistemas de gestão, etc., que vêm da minha relação com engenharia industrial. E na época eu jamais tinha ouvido falar em levantar dinheiro, ser empreendedor, startup. Eu até fiz coisas que talvez hoje fossem chamadas de startup, por exemplo, né? Entendi. Uhum. É, então, mas mais recentemente eu tenho investido em startups com 3 veículos. Tem uma empresa de investimentos no Brasil que se chama Aventures, é uma empresa de assessoria, deal advice e investimentos. Tem um portfólio de 10 startups investidas. Eu ajudei a montar o que você mencionou, o Pool Indústria 4.0 da Bossa Nova, com alguns colegas meus e-sócios de consultoria, incluindo o Flávio, que eu mencionei antes, e Uhum. outros. Algumas pessoas que você conhece, o Kalmanovich, que é um amigo, acho comum, tá, também é um dos nossos Uhum. investidores, né? Não sei se eu podia dizer isso, mas, Pode. enfim, perdão. Ah, tá para ele. É, a gente montou um pool de investimentos focado em indústria 4.0. A gente tem um portfólio de 5 startups investidas, né? Uhum. E é uma mistura de gente que veio de manufatura, né? Uhum. Trabalhando com consultoria ou gestão nas empresas e está vendo uma oportunidade fundamentalmente no uso de tecnologias digitais. E nos Estados Unidos, eu sou sócio de um fundo que se chama Sauder Capital. É um Uhum. fundo em Nova York, tem uma conexão interessante, porque é uma conexão com a Singularity University. Uma parte importante da Singularity é relacionada a espaço. E Uhum. o Peter Diamandis foi o cara que lançou o X-Prize, com o X-Prize do voo
do primeiro space flight privado do mundo. Então, a gente tinha uma circulação. Eu fui em 2013 e eu voltava depois. Tinha um encontro anual das pessoas, tinha um evento. Um dado muito interessante, Dalcio, em 2015, 16, eu acho, 1/3 dos participantes do evento anual, 3, 4 mil pessoas, eram do Brasil. Por quê? Porque é um interesse muito grande nosso nas coisas novas. Cara, onde está a inovação, onde está o futuro da tecnologia, etc. O South by Southwest é patrocinado pelo Itaú. Nossa. O Itaú não tem operações de varejo nos Estados Unidos. E mas você tem uma massa de brasileiros que vai lá. E isso revela um pouco essa simetria e essa nossa vontade, cara, as coisas estão acontecendo lá, não Fora. estão acontecendo aqui, né? Hum. Bom, de toda essa história, então eu fiz 2013 Singularity e eu voltava nos encontros anuais. E um desses encontros anuais eu conheci um brasileiro há 25 anos, radicado no exterior, foi executivo da Bosch, depois foi Banco Mundial, que se chama Sidney Nakahodo, meu amigo e sócio hoje. O Sidney criou em Nova York a primeira aceleradora de Space Tech de Nova York. Olha só. E nós iniciamos uma conversa em 2020. Nós incorporamos uma empresa que se chama Seldor Capital, baseada em Nova York. Nós investimos em Space Technologies. Nós temos 10 startups no portfólio, 7 delas estão nos Estados Unidos, uma no Canadá, uma na Suíça e uma na França, né? E tem 2 tipos de Space Technologies. Coisas que são espaço para espaço, por exemplo, nós investimos numa empresa de robótica espacial. Nós Entendi. temos hoje 7, 8 mil satélites lá em cima. Até o final da década, esse número deve estar acima de 20 mil. A gente tem Nossa. muito lixo no espaço, a gente tem necessidade de manutenção. Cara, tem uma empresa que se chama Rogue Robotics, que satélites que eles estão construindo, primeiro farão inspeção em órbita, com a ideia de depois fazer manutenção em órbita. Tem um dado interessante com a SpaceX. A SpaceX mudou o jogo mais de uma vez, mas com os foguetes reutilizáveis, você mudou uma relação de 1 para 10 o custo de colocar uma coisa no espaço por quilo. O que Entendi. custava 100 por quilo custa 10. O que isso significa? Que você hoje consegue colocar mais coisas e você que consegue colocar coisas com uma vida útil menor. Porque se é mais barato, você pode Consegue. repor essa coisa lá em cima. Mas você terá mais necessidade de manutenção. Um baita Essa empresa mercado. está nos Estados Unidos. Nós investimos vou dar um exemplo de mais 2, 3 empresas. 2 delas estarão em São Paulo na próxima semana. Estão vindo do exterior para um evento no qual eu vou participar e vou moderar algumas das sessões. Mas 2 outras empresas. Uma empresa chamada Lone Star. Lone Star é uma empresa que fará data centers na Lua. Vocês escutaram direito. Data center na Lua. Um dos sócios do fundo da Seldor Capital, que se chama Steven. O Steven foi 32 anos da NASA. Quando ele se aposentou, ele era o número 2 de Tech Strategy da NASA. Então, um dos exercícios que nós fizemos quando nós lançamos a Seldor, a gente fez alguns workshops para mapear o que será necessário para habilitar a nova economia do espaço. A gente vai precisar de capacidade de manufatura, de fabricação no espaço. A gente vai precisar de capacidade de armazenagem e processamento de dados no espaço. Então, por várias razões, pelo espaço em si, mas também por razões na Terra. E aí pode parecer ficção científica, tá? Mas imagina que deu um pulso eletromagnético na Terra. Várias coisas e vários data centers serão Claro. perdidos. Onde é que você pode ter um backup disso? Lá em cima. Entendi. Outra coisa, se você vai fazer uma operação em Marte, vão botar uma nave em Marte e vão botar uma furadeira em Marte para prospectar o subsolo marciano. E a gente quer controlar isso remotamente, a latência não permitirá o controle direto da Terra. A gente vai ter que ter controle lá em cima. Então a gente vai ter que ter hardware e software no espaço para controlar outras coisas no espaço. Entendi. Lone Star é uma empresa que vai fazer, vocês podem dar uma olhada. Se vocês entrarem aqui, acho que eu botei aqui o link da Seldor, vocês podem entrar nos sites das empresas. Uma terceira empresa que se chama Senvita Factory. Senvita é uma empresa de biotech baseada em Houston. Eu compartilhei no LinkedIn uma entrevista que eu fiz outro dia com uma colega da Senvita aqui no Brasil, né? A Senvita nasceu com o seguinte conceito:
né? A atmosfera de Marte é rica em CO2 e metano. Para fazer qualquer coisa em Marte, nós não poderemos levar e trazer da Terra. Nós levaremos e ficará, né? Uhum, Como é que a gente vai ter comida em Marte? Vamos ter que plantar, né? uhum, A Senvita nasceu com o conceito de utilizar moléculas largamente disponíveis na atmosfera marciana para fabricar fertilizante, combustível e comida por uma rota uhum, biotecnológica. Qual é a tecnologia deles? Fazer a engenharia do DNA do micróbio. Tem uma larga escala, porque hoje eles têm aplicações para mineração, para fazer hidrogênio, e eles fizeram um spin-off da empresa de mineração, com foco em mineração, se chama Endoleaf. Fizeram um spin-off da empresa com foco em hidrogênio, e quem tiver interesse eu posso explicar, se chama Golden H2. E eles ficaram a Senvita em si com a parte mais focada em biofeedstock. Mas veja, entendi. esse é um tipo de empresa que é aquele tipo 2. Tem uma visão de longo prazo de espaço, mas tem aplicações reais na Terra. Uhum, Essa empresa foi investida pela Mitsubishi, pela Occidental Petroleum, pela United Airlines, e hoje eles têm o maior contrato assinado no planeta Terra entre uma empresa e uma companhia de aviação para fornecer combustível sustentável de aviação, SAF. 1 bilhão de galões. olha Esse é um só. contrato entre 5 e 10 bilhões de dólares. É uma boa grana, certo? Uhum, O que a Senvita faz? A Senvita, então, processa hoje, por uma rota biotecnológica, restos de carbono. Isso pode ser glicerina, pode ser resíduo da produção da indústria de laticínios, pode ser resíduo de biodigestor, pode ser vinhaça que sai do etanol. Por uma rota biotecnológica, ou seja, o micróbio come essas coisas e o micróbio produz óleo. E esse óleo, ele tem várias aplicações. Dá para fazer cosméticos, dá para fazer nutrição animal e humana, e esse óleo pode ser utilizado para fazer combustível sustentável de aviação. Como acho que as pessoas devem saber, o Brasil aprovou no final de 2024 a Lei do Combustível do Futuro. E o Brasil estabeleceu limites para a utilização, limites mínimos serão crescentes para que as companhias de aviação utilizem combustível sustentável de aviação. Além disso, o Brasil é o campeão mundial da fotossíntese. Então, o Brasil é tem uma enorme potência do etanol, é uma potência crescente no biodiesel e em outras coisas que usam feedstock vegetal. uhum, Tudo que é resto dessas indústrias, a vinhaça, a glicerina, podem ser processadas pela tecnologia da Senvita, produzir um bioóleo que, por sua vez, pode ter essas várias aplicações, inclusive fazer SAF. É nesse contexto que a Senvita é uma empresa de Houston, tem um uhum, super time técnico-científico, tem em TRL 89 o processo para transformar restos de carbono no bioóleo, incorporou a empresa em dezembro de 2024 no Brasil. Eles anunciaram em janeiro de 2025 o início de uma parceria com a B8, produtora de biodiesel, isso está na mídia, e eles estão, no momento, modelando um primeiro empreendimento para implantar a primeira fábrica comercial da Senvita no Brasil, e também olha que para interessante. implantar uma parte do P&D. Então, esse é um exemplo diferente. É uma Claro coisa que que tem uma visão de lá e para espaço, cá. mas Uhum. com aplicações hoje. E tem uma coisa muito interessante. Você me diz quando eu paro, tá? Não, Tem uma coisa muito interessante na Senvita que hoje eles têm processo em TRL 89 para sair, por exemplo, da glicerina para o bioóleo. Esse tá. bioóleo entra numa refinaria para fazer SAF sem mudar o setup da refinaria. É um processo de hidrogenação, um processo REFA já dominado e estabelecido. Mas eles têm uma outra tecnologia, que está um TRL 3 a 4, para sair do CO2 volátil. Ou seja, o micróbio comer CO2 e produzir um acetato. Uhum. Esse acetato, por sua vez, pode ser colocado como entrada do processo que já está dominado para fazer o bioóleo. Isso é o primeiro estágio. Tá? O potencial no Brasil é gigante. Se a gente imagina que o Brasil faz 40 bilhões de litros de etanol por ano, Nossa. são 32 milhões de toneladas de etanol.
para cada unidade de massa que sai da fermentação de etanol, mais ou menos, aproximadamente, sai uma unidade de massa de CO2, CO2 volátil, que, no geral, está sendo liberado para a atmosfera. Um pouco é aproveitado para fazer gasificar refrigerante, alguma coisa de refrigeração. Agora imagina o seguinte: o potencial de você utilizar essa coisa que hoje é desperdiçada, esse CO2, Uhum. para, através de um processo economicamente viável, transformar em algo útil. Isso é economia circular na prática, De fato, é. habilitada por biotecnologia de ponta, num país, no Brasil, que é o campeão mundial de biomassa. E só para fechar, para quem tiver interesse, semana que vem haverá um evento no IPT, em São Paulo, organizado pelo IPT, Agência Espacial Brasileira. Nós estamos trazendo duas startups do nosso portfólio. Uma delas se chama Wyvern, é a empresa que tem o imageamento hiperespectral mais efetivo em custos no mundo hoje. É uma empresa que foi acelerada pela Y Combinator e está em Alberta, no Canadá. E a segunda é uma empresa que se chama Interstellar Lab, está baseada em Paris, na França, e que em 2026 vai crescer na Lua, na superfície da Lua, uma flor. E são empresas do nosso portfólio da Selda. Que eu gostei essa de você levar alimentos, né, para Marte através de, né, geração, né? Como é que você falou? Microbiótica, quer dizer, não é uma coisa que... Biotecnologia sintética. Bom, eu quero ainda deixar para você um espaço aí, fazer um wrap-up. Eu sei que você quase que abordou tudo, mas talvez as perguntas que eu trouxe aí de fora não deixou uma outra coisa aberta, uma informação, um alerta, né, um desafio, uma motivação sua que alguma coisa que você não fez ainda, se você puder compartilhar conosco, a mensagem que for, você tá com o microfone aberto. Dalsha, primeiro eu queria agradecer você. Como se disse, nós conhecemos há muito tempo. Eu Uhum. sempre admirei você pela sua resiliência, capacidade de conversar, de engajar com gente diferente e fazer as coisas avançar. É um Obrigado, privilégio estar aqui com você. te Eu agradeço. queria Uhum. agradecer as pessoas que tiveram um saco de permanecer, as que Uhum. participarem e as que ainda estão aqui. Uhum. Obrigado pelo tempo de vocês. E para fechar, eu queria comentar duas coisas. Primeira delas, tem várias questões que você levantou, né, que durante a nossa conversa, ou outras coisas que nós já conversamos, que são a respeito do Brasil, de inovação. Acho que você tem uma oportunidade importante de Uhum. várias pessoas escutarem a conversa com Glauco. Glauco é uma pessoa que eu Uhum. admiro profundamente, Uhum. e que tem acompanhado isso. Tive prazer de trabalhar com o Glauco analisando estratégias de inovação de outros países. E acho que tem Uhum. várias questões que é muito importante que a gente jogue luz a respeito dos limites que a gente tem no Brasil. Por que que as coisas não são como poderiam ser? Uhum. Num mundo que avança muito rápido de disrupção, nós precisamos mudar o nosso sistema operacional do país. Se a gente mudar somente um app novo, a gente não vai dar conta de acompanhar o Uhum. mundo e nós ficaremos cada vez mais para trás. A boca Isso. do jacaré está aumentando, a nossa distância relativa está aumentando. Então, acho que a discussão que você terá com o Glauco é muito importante e acho que valia que todos participassem. Assistista também. A segunda coisa é que a realidade a gente constrói. Apesar de todos os pesares, nós temos avanços e temos avanços no nosso país. A tecnologia se move muito mais rápido que as empresas conseguem se ajustar. E as empresas se movem muito mais rápido que os governos conseguem ajustar. As mudanças para melhorar várias coisas, para avançar a inovação no Brasil, para gerar mais dinheiro, para criar mais valor, para que a gente possa subir um degrauzinho que seja na escada, para a Uhum. gente conseguir fazer isso melhor, a gente precisa de mudanças estruturais no país. Essas mudanças estruturais institucionais, elas requerem tempo, atenção e requerem a construção de um consenso na nossa sociedade que ainda não está estabelecido. Não é Uhum. claro no Brasil que inovação é importante. Talvez seja para as pessoas que estão aqui. Com certeza, né?
A gente precisa construir um consenso que o conhecimento, a técnica e a inovação são importantes. Mas apesar dos pesares, eu acho que é importante nós olharmos para aquilo que nós conseguimos. O plano real, de que é fácil nós consensarmos, foi um marco fundamental para a nossa Perfeito. sociedade. Uhum. Eu acredito que daqui a 10, 20 anos, nós olharemos a reforma tributária que foi aprovada depois de 35 anos de discussão como um marco fundamental para simplificar o nosso sistema tributário e diminuir a fricção. Imaginem algo que há 35 anos está em discussão e avançou. Apesar de todas as dificuldades, a gente consegue avançar. E o futuro a gente constrói. Bacana. Ô, Roberto, o que você falou é super importante. Eu que atuei muitos anos no ambiente de inovação, tanto na Siemens como depois fora, realmente o que você colocou, né, um momento antes, né, pesquisa, né, não é inovação. Invenção nem se fala. Então, assim, políticas públicas, né, ainda mais no Brasil, né, que fundem as duas coisas, não se vê tanto, né? A gente fala muito em pesquisa, né, em universidades, até o risco de cortar. Então, assim, a gente já tem um problema de se desenvolver na pesquisa básica, até em termos de recursos, mas um fomento conjunto, né, com as duas coisas juntos, não é tão comum, e nós temos aí um montão de tools, né, ferramentas, né, que incentivam trabalhar com ICTs, mas realmente isso é um desafio muito grande para nós, né, para os governantes, e esse insight, né, tem que existir. Aí eu quase que digo mesmo que você falou das empresas, né? Eu torço que um dia venham alguns líderes, né? Alguns dirigentes do país, alguns ministérios que tenham esse software, né? esse DNA, que, né, por um período, né, mudem, né, toda a política do Brasil para se ter uma perenidade, porque assim, não existe política que você faz em 2 anos, você concorda? Tem que ser 4, 8, Toda certeza. educação, por exemplo. Enquanto educação for menos que 8 anos, né, você não vai encontrar, não vai ter uma mudança, né, até nesse valor que você falou, conforme classe social. Então, é um desafio, acho que é possível, essas mudanças que você colocou aqui, né, da reforma fiscal, sem dúvida é importante, mas fica, né, Tributária. desculpa, a tributária é super importante, e fica o desafio para nós que estamos, né, nesse ambiente, realmente, né, como foi esse evento recente aí com a Haddad, a gente, né, formar opinião, insistir para que realmente a mudança econômica nossa também não fica só nas reformas tributárias, em outros, né, outros investimentos, outros subsídios, assim por diante. Então, realmente é um trabalho aí, acho que, né, Deixa, conjunto. Não, por favor, Roberto. um último comentário é o seguinte, Dalcio, mas eu acho que tem uma questão importante que é essa. A gente conectar o Brasil com o mundo. O Brasil é pouco conectado, do ponto de vista do comércio e do ponto de vista das pessoas. Uhum. Eu vou dar um dado aqui para as pessoas que é o que eu sempre acho interessante. Se você pegar os países do mundo no geral, 3,5% da população de qualquer país, em média, né, alguns mais, outros menos, é composta por imigrantes, pessoas que nasceram fora do país. 3,5%. Nos Estados Unidos, é entre 14% e 15%. Na Bay Area, né, a área de São Francisco, da Bahia, é 38%. Por quê? Porque eles atraem o talento do mundo. O meu Alvarez veio da Espanha, contrabandeado pelo Prata. O teu Dalcha veio de onde? É austríaco, é da Tchecoslováquia via Áustria. A Tchecoslováquia. Nós temos o maior contingente de pessoas com origem japonesa, fora do Japão, etc. Uhum. Mas nós fomos um país de imigrantes. Se a média mundial é de 3,5%, no Brasil, menos de 0,5% da população é composta por imigrantes. Nossa, Não é só pelo comércio, não é só pelo negócio, pelas conexões das pessoas, nós somos pouco conectados com o mundo. nossa Senhora. Conectar com o mundo é fundamental, senão nós vamos sempre escolher jogar na segunda divisão. Se nós não escolhermos atacar os mercados globais, nós escolheremos jogar na segunda divisão. A gente precisa escolher jogar na primeira divisão. Isso só vai acontecer se as estratégias do país
se as exatamente. estratégias das empresas, se as cabeças das pessoas olharem o mundo como um espaço de negócios e não apenas o Brasil. Não, claríssimo. Bom, em nome dos participantes, meu nome, da FNQ, toda a equipe aqui que organizou, te agradeço imensamente. Foi uma aula aqui, né? Teve até uma pessoa que falou assim: Dalcha, deixa ele fazer a palestra sozinho, não interrompa tanto, né? Eu falei: não, mas eu estou muito curioso também. Se eu não faço as interrupções, como é que eu vou descobrir o que eu quero saber dele? Mas acho que foi sem dúvida riquíssimo, muito interessante. Eu acho que você teria mais conteúdo para compartilhar conosco, mas acho que fica para todos aqui essa última mensagem do Roberto, né? Realmente vamos nos conectar, vamos aprender mais, né? E vamos enxergar o mercado fora, né? Fora do nosso país aqui. Então, de novo, Roberto, obrigado, muito obrigado mesmo. Para quem não perguntou aqui, essa entrevista vai estar disponível, a Patrícia pode até colocar aqui, mas em alguns poucos dias em vídeo. Depois ele vai estar no YouTube. Normalmente a assistência, né, o número de pessoas que assistem no YouTube é gigantesca depois. Então, e aí o Roberto colocou uma série de links, né? E se tiver alguma coisa que ele comentou adicional que não colocou aqui, me pergunte, a Patrícia aqui, que a gente pede para ele talvez compartilhar conosco. Então, de novo, Roberto, muito obrigado. Eu queria, para terminar aqui, agradecer novamente o patrocínio da Micropower, né, o apoio da FEComércio do Rio Grande do Sul e nossos parceiros locais, o MS Competitiva, o OBQ, o Excelência Santa Catarina e a Academia Brasileira de Qualidade. Agradeço a todos. Para terminar de novo, Roberto, uma boa quinta, uma boa sexta e um bom final de semana para você e a todos que nos assistiram aqui. Bye, bye. Dalcha, obrigado a você, equipe, todo mundo que assistiu. Sem ambição, não há solução. Obrigado. Tchau. Perfeito. Tchau, tchau. Até mais.